gravado, como é feito toda semana, tá, gente? Então, vamos lá. Amanda, lê a primeira questão pra gente, por gentileza. Ok. Para mim ainda não apareceu. Ah, é que não vai aparecer mesmo. Espera aí. Deixa eu compartilhar a prova. Pronto. Primeira questão. Tem que aparecer agora. Apareceu. Assinale a alternativa que apresenta uma prática bastante difundida no contexto da economia de mercado. Letra A. Estatização de empresas privadas. Letra B. Regulação dos espaços industriais pelo Estado. Letra C. Formação de trustes. Letra D. Predomínio de pequenas empresas na economia. Letra E. Declínio das práticas de incentivos fiscais. Alguém respondeu letra A? Não tenham medo, gente. Aqui é só um testezinho. Alguém respondeu letra B? Alguém respondeu a C? Eu respondi a C. Respondeu a Eu C, coloquei C mano? também. Mais alguém? Respondeu C? A Bárbara. Alguém respondeu Sim, D? eu também. Eu aceito. Eu também Alguém coloquei a letra respondeu C. E? O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Dentro da economia de mercado, as práticas, né, bastante difundida é o quê? Na economia de mercado, tá, gente? Não faça confusão. Olha lá. Quem acertou? Quem colocou letra C. Obrigado, Amanda. Bárbara, lê pra gente, por favor. Ai, professor, não sei ler, não. É o quê? Nada, professor, vou ler. É 2. Que susto. 2. Assinar a alternativa que indica o modelo econômico que melhor se relaciona ao contexto atual da economia de mercado. A. Economia planificada. B. Keynesianismo. C. Neoliberalismo. D. Desenvolvimentismo. E. Sustentabilidade. Você respondeu o quê, Bárbara? Calma aí, professor, deixa eu ver. Eu respondi a letra C. Quem mais respondeu C? Eu. Quem respondeu Amanda. letra A? Amanda respondeu letra C também? Quem respondeu letra A? Sim. Boa noite, professora Gleide. Tudo bem com você? Vamos dar boa noite para a nossa coordenadora, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só como ele está chique, cheio de livros. Até parece que ele é estudioso, né, gente? Menina, ó, e eu deixo em destaque a minha plaquetinha do CRA, ó que beleza. Tadá! Ai, esse professor, viu? Sou menino Tá bom, de pessoal, fila só e entrei. estirpe. Beijo, só entrei para dar uma olhadinha. Até Saudade, mais. chefa. Muita saudade de ti, viu? Também. Dá boa noite para Também. ela, povo. Que ela tá indo embora. Vamos, Boa alunos. noite. Boa noite. Isso. Tchau. Sejam educados, ó que beleza. Tchau. Tchau, Gleide. Bom final de semana. Tchau. Obrigada. Para você também. Então vamos lá, meu povo. Quando a gente fala para assinalar a alternativa que indica o modelo econômico que melhor se relaciona ao contexto atual da economia, a resposta é qual? Olha lá, também é C, que é o neoliberalismo. Gente, isso está muito facinho. Essas questões ficaram muito fáceis para que vocês pudessem responder de maneira muito tranquila. Deixa eu ver quem vai. Edson, lê a questão 3, por gentileza.
Edson, cadê você? Ixi. Professor, Fala, Rubão. o Edson tá com aquela mesma situação do microfone. Ele tá sem microfone. Então eu pulo para o próximo, que é o Eric. Obrigado, Rubens. O Eric, tá com o microfone funcionando aí? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Posso Lê ler? para a gente a 3, por gentileza. Tá ok. O conhecimento por parte dos... Professor, tá meio ruim aqui, deixa eu só dar um... Teóricos. Beleza, voltou. O conhecimento por parte dos teóricos do capitalismo de que o atual estágio da economia requeria as reformulação das... Ô, professor, tá muito pequena essas letrinhas, não tá dando para me ler, não. Beleza. O reconhecimento por parte dos teóricos do capitalismo de que o atual estágio da economia requeria a formulação das concepções liberais, especialmente no que toca à atuação do Estado, deu origem a uma doutrina batizada de neoliberalismo. Algumas de suas bases são a visão do sistema de propriedade agrária com a promoção de reforma agrária gradual, como que se busca equilibrar a distribuição da população entre o campo e os centros urbanos. Pode ler a B também? Pode. A criação de políticas assistencialistas com o objetivo de reduzir as diferenças sociais por meio do apoio financeiro e centrais sindicais e organizações não governamentais. Letra C. A intervenção estatal nos mais amplos setores produtivos a fim de garantir empregos, salários e estimular a participação dos trabalhadores nos lucros a partir de determinados índices de produtividade. Letra D. A atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros, estabelecimentos de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. Gente, quem respondeu a letra A? Quem respondeu a letra B? A B, ó, B. Quem respondeu a letra B? Letra C? Quem respondeu a letra D? Eu. Eu. Vamos conferir. E a correta é letra D. Por quê, gente? Olha o que ele fala na letra D. Atuação do Estado para garantir estabilidade econômica por meio do controle de taxas de juros. Essa é a política neoliberalista. Estabelecimento de políticas cambiais e privatização de setores antes considerados estratégicos. Chegando mais gente. Espera aí, um minutinho. Tainara. Pronto. Autorizou. 4. Ih, tá chegando mais gente também. Emília. Peraí. Deixa eu ver quem tá depois do... Obrigado, viu, Eric? Agora é a Rayane. Por nada, professor. A próxima é a Rayane. Tudo bem, Rayane? Oi, professor, qual que é o número? 5? É a 4. Ah, 4.
Analisando o monopólio e concorrência perfeita, o que verificamos? A. São sinônimos. B. São bastante semelhantes. C. Diferenciam-se por detalhes. D. São opostos. E E. São independentes. Interdependentes. Interdependentes. O que você respondeu, Rayane? Professor, eu não lembro. Não estou com a minha atividade aqui. Quem respondeu a letra A? Alguém respondeu? Alguém respondeu a letra B? Alguém respondeu a letra C? Alguém respondeu a letra D? Eu. Nossa, vocês estão com coral, né? Com cor assim, bem ensaiado. Quem respondeu a letra E? Ninguém. Graças a Deus. Porque monopólio e concorrência perfeita são exatamente os opostos. Tá certo? O monopólio, uma única empresa detém o controle daquele bem ou daquele serviço, e com isso ela pode controlar preço, demanda, oferta, entre outros. Ela pode fazer o que quiser com aquele produto, porque como é só ela que detém o poder, só ela que produz aquele bem, ou ela é detentora, né, do direito daquele bem ou serviço, ela vai poder fazer o que quiser com a economia, daquele bem. Tá certo? Obrigado, Rayane. Letra 5. Deixa eu ver quem lê agora. Deixa eu ver. Rubão. Vai lá, Rubão. 6. Em qual das alternativas... É 5. É 5? Opa, perdão. Como classificamos o oligopólio dentro da concorrência imperfeita? Letra A, um limite menos externo. Letra B, representa uma concorrência quase perfeita. Letra C, um limite externo. Letra D, a concorrência é igual para todas as empresas. E letra E, a concorrência é igual para todos os setores. O que você respondeu, Rubão? Professor, deixa eu ver se eu lembro aqui. Professor, não vou lembrar. Não está com a atividade aberta, né? Vocês estão acostumados a que eu sempre compartilhe a tela, tá vendo? Aí o professor pega vocês desprevenidos. Mas é normal, fique tranquilo. É assim o tempo todo, tá? Como é que você pode agir diferente da próxima vez? Semana que vem já não, porque semana que vem é o quê? Pesquisa? Feriado, gente. E a gente não vai ter aula. Professor? Acredita nisso? Tá me ouvindo, professor? Tô, em alta e bom som. Coloquei a letra A. Um limite menos externo? Isso. Quem mais colocou letra A? Eu. Quem colocou B? Alguém colocou B? Ó. A 5 é A. Tá vendo? O limite menos externo. Questão 6. Depois que a gente terminar a correção aqui, gente, a gente vai conversar, porque nas próximas 2 sextas-feiras nós não teremos encontro. Primeiro, sexta-feira que vem, 1º de maio, feriado nacional. E dia 8 de maio é feriado de Itapecerica da Serra. É o calendário municipal. Então, a faculdade já tinha desconsiderado dentro do planejamento pedagógico esse dia. Só que nós já temos, lembrem, nós já tivemos feriados no dia 10, não foi isso? 10 de abril. Nós já não tivemos aula. Aí nós não vamos ter dia 1º e dia 8 também. O nosso calendário vai ficar bem apertado. Depois eu quero ver com vocês, no final da aula a gente vai estudar uma manobra para que a gente
consiga encaixar uma aula de reposição aí para a gente não ficar muito defasado. Pode ser? Ok. Pode sim, Pode, sem problemas. Então tá bom. De repente, a gente consegue fazer alguma coisa no próprio dia 8. O que vocês acham? Por mim, tranquilo. Por mim, tranquilo, professor. Por mim pode ser eu- também. Depois eu vou colocar lá no grupo de vocês para a gente debater, porque aí a gente não fica tão defasado, tá? A gente faz uma horinha de encontro, porque aí a gente anda com a matéria. Tá certo? Perfeito. Beleza. Tainá, boa noite, tudo bem? Você pode ler a 6ª questão para a gente, por gentileza? Aliás, Tainá não, Tatiana. Estou sem óculos, viu? Desculpa, Tati, foi sem querer que eu troquei o seu nome. Mas é Tatiana. Tatiana Arruda. Arruda. É a 7ª. 6ª. O que caracteriza o oligopólio? Oligopólio. Muitos produtores. B. Um único produtor. C. Oscilação de produtores. D. 2 produtores. E. Poucos produtores. Qual dessas características ou qual dessas alternativas, né, é uma justificativa para o surgimento do oligopólio, gente? Letra D, 2 produtores. Poucos produtores. Poucos produtores. Letra E. Peraí, qual que ela... Ah, é a 7ª, né, que a gente já tá? Ou é a Professor, 6ª? tá faltando a questão 6, Sétima. não? É a 6, a 6 nós não lemos. Calma aí, gente. Por isso que eu achei estranho. Volta para 6, Tatiane, por favor. Em qual das alternativas abaixo encontramos uma justificativa para o surgimento do monopólio? A. Aí, agora Dificuldade. sim. A. Dificuldades de entrada no mercado. B. Facilidade de entrada no mercado. C. Muita concorrência no mercado. D. Facilidades no mercado. E. Dificuldades de entrada no mercado. Qual dessas alternativas justifica o surgimento do monopólio, gente? Acredito que seja a dificuldade de entrada no mercado. É, eu marquei a letra B também. Mais alguém? Alguém se opõe? Vamos ver se os meninos estão corretos. Olha qual é a 6. A 6. É letra E. Dificuldades de entrada no mercado. E aí, o que acontece? Entendam, o monopólio ele é diferente do oligopólio. Porque o monopólio ele trabalha da seguinte maneira. Se eu não consigo entrar com o meu produto e eu tenho capital para investir, eu vou lá e compro todos os concorrentes. Ou eu dou um jeito de tirar o concorrente daquele mercado para que eu seja soberano. Então, é isso que caracteriza... Professor, Oi. a letra 6 não está repetida, as alternativas? Tá, mas ó... Quem colocou A como eu? Eu acho que eu coloquei A nessa. Eu coloquei A também. Nossa, agora que eu vi, gente. Eu coloquei aí, agora que eu vi também. Olha, dificuldade de entrar no mercado, dificuldade de entrar no mercado. Vou considerar as duas. Para quem colocou A ou E, eu considero as duas. Ou eu cancelo essa... Não, cancela não. Não, deixa Eu vou considerar A ou E, tá bom, gente? Agora que eu vi, mil perdões. Fala, é o Rubens que tá falando comigo? Ou o Yuri? Ou é o Eric? Alguém me chamou aí. Ou é o Alex? Você que chamou, Alex? Não foi não, professor. Ah, tá bom. Alguém me chamou aqui. Bom, mas enfim. Obrigado, Tati. Agora é a Tainara. Agora eu li certo. A Tainara lê a 7, por gentileza.
Tainara. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. O que caracteriza o oligopólio é A, muitos produtores, B, um único produtor, C, oscilação de produtores, D, produtores ou E, poucos produtores. O que caracteriza o oligopólio, gente? Poucos Você produtores. respondeu o quê? Hã? Poucos produtores. Poucos produtores. É a letra E, certo? Vamos dar uma olhada? Olha lá, ó. Letra E. Como eu tenho poucos produtores, eu crio uma rede de distribuição com pouquíssimos produtores. Quem pratica o oligopólio na essência? Lembra que eu levei o exemplo para vocês das pastas de dentes? A pasta de dente, por exemplo, e os produtos de higiene pessoal, eles estão nas mãos de 2, 3, no máximo 4 grandes grupos. Vocês lembram quais são esses 4 grandes grupos? Que detêm toda a produção, ou todo o share, todo não, mas a grande maioria do mercado. Quando a gente fala em oligopólio, esses 4 grandes grupos, eles detêm mais de 80% do mercado, os 4 juntos. A gente está falando em Procter & Gamble, a gente está falando em Unilever, a gente está falando em qual outro os outros 2 grandes grupos? P&G, Unilever, tem mais 2, gente. Quais são? Meu Deus. Colgate-Palmolive, não é? Colgate-Palmolive não é um grande grupo também? E aí sobra só mais um. E esse aí não tem tanta expressão. Mas percebam, se a gente parar e analisar, a pasta de dente, que é um item de higiene bucal ou de higiene pessoal, o mercado deste produto está concentrado na mão de 4 grandes grupos. Ah, se eu não acho Sorriso para comprar, eu compro o Close-Up, ou eu compro o Colgate, ou eu compro... Qual é a outra, gente? É Sorriso, Colgate, Close-Up. Oral-B. Tem a Close-Up. Oral-B. Vejam, as opções, inclusive, são poucas, se a gente para e analisa. E se você pegar essas 4 marcas que nós falamos, provavelmente elas vão estar divididas nesses 2 grupos, nesses 2 grandes grupos, Unilever e Procter & Gamble, que é a P&G. Certo? Dúvidas até aí, meu povo? Não? Não? Nós lemos a 8 já, né? Agora é a 9ª. Quem vai ler a 9ª? Deixa eu ver aqui. Quem não leu ainda? Ixi, voltando lá para cima. Ô, Alex, lê pra gente a 9ª, por gentileza. Opa, pode deixar. É 9. Qual das alternativas abaixo representa uma característica da concorrência monopolística? A. Único produto. B. Poucos produtos. C. Produtos variados. D. Produtos variados. Eita, repetido, professor. E. Falta de produção. De novo, tá vendo? Ai, meu Deus. Mas nenhuma dessas duas é a resposta correta, certo? Certo. Eu coloquei Qual seria? C. Eu coloquei a letra C. Peraí, então vamos lá. Eu coloquei C também. E pior que é mesmo. A C e a D, elas estão... eu tava dormindo, bicho, eu tava sonhando, fazendo alguma outra coisa quando eu tava montando essa prova. Que absurdo. Ah, aqui, ó, era para estar assim, ó. Ó. Ai, meu Deus. Gente, quem colocou C e D, eu considero também, tá bom? Maravilha. A última eu leio. Qual das alternativas abaixo representa o ideal de mercado? Letra A, concorrência perfeita. Letra B, falta de concorrência. Letra C, concorrência imperfeita. D, 50% de concorrência.
e 70% de concorrência. Qual é a alternativa Concorrência correta? perfeita. A. Concorrência perfeita. Ah, A. Justifique sua resposta. Vamos, gente, justifica a resposta de vocês. Ô, professor, a 10 está repetida também? Não. Uma é concorrência perfeita e a outra é imperfeita. Ah, Tá bom? Quando ele fala das alternativas abaixo, representa uma característica da concorrência monopolística. Opa, eu estou vendo a 9 aqui. Qual das alternativas abaixo representa o ideal de mercado? O ideal de mercado é onde tem a concorrência perfeita, certo? Porque a concorrência no mercado ela é devida, ela é saudável, tá certo? E ela precisa ter essa concorrência perfeita para ter o ideal de mercado e o equilíbrio dele também, tá certo? Agora eu vou aqui. Peraí, meu povo, eu tirei uma, vou colocar outra. Para nós iniciarmos a nossa linha. Aqui. Estão enxergando a nossa aula agora? Sim. Meu povo, o que eu vou Ainda falar? não. Agora sim. O que eu vou combinar com vocês? Via de regra, nós teríamos um intervalo agora em 8 minutos. O que vocês acham da gente ir diretão? E aí a Por gente mim, para, nós iríamos. e aí a gente para um pouquinho mais cedo. Pode ser? Vai Por direto. mim, mim, tudo bem. tranquilo. Então, tá bom. Bora que hoje tem live. Live de quem, filha? Fala. Tem a live do Barões. professor Danilo aqui, ó. Ó que beleza. Não, Barões. Vamos lá. Conceito de inflação. O primeiro é meu, tá, gente? O restante eu vou escolhendo. O conceito de inflação é a queda do valor de mercado ou poder de compra do dinheiro. Então, prestem atenção. Queda do valor de mercado ou poder de compra do dinheiro. É um fenômeno em que a maioria dos preços vai sendo reajustada com uma frequência mensal. É uma remarcação de preço generalizada, que pode ser pequena ou pode ser grande, por algum tipo de acidente, para algum tipo específico de produto, diz Davi Simão Silber, do Departamento de Economia da USP. Mas por que essa remarcação de preço generalizada se faz necessária? Porque a inflação faz com que o dinheiro ou a moeda daquele país, daquela região, perca valor, seja desvalorizada em relação à moeda do mercado mundial. Qual é a moeda do mercado mundial, gente? Mais uma vez. O dólar. Falando nisso, vocês viram em que patamar que o dólar bateu hoje por conta dos anúncios do governo 5,71. brasileiro? 5,74. 4. Ele bateu recorde, R$ 5,74. Mais um pouquinho chegava a R$ 6. Se o Moro ficasse mais meia hora falando no discurso dele, o dólar bateria R$ 6. Para vocês terem noção, o que uma estrutura do governo não faz com a nossa economia. Quebrou alguma empresa? Nossa. Alguma empresa quebrou? Foi anunciado corte nas verbas? Foi anunciado calote para os outros países? Não foi anunciado absolutamente nada. Mostrou, com a saída do Sérgio Moro, só mostrou a fraqueza ou a fragilidade em que o governo se encontra. E com isso, com essa fragilidade, o mercado mundial, eles respondem, fazendo o quê? Desvalorizando a nossa economia. Uma vez que desvalorizando a nossa economia, o que acontece com o preço do dólar? A moeda mundial se fortalece em relação a gente, certo? O euro bateu a casa de R$ 7 hoje. Só para vocês terem noção. Então, é algo assim que a gente precisa levar em consideração, principalmente o pessoal de ADM e contábeis, que vai trabalhar com gerenciamento de dados, gerenciamento de
de relatórios e tudo mais, entender quais são esses reflexos que a economia mundial ou que a microeconomia reflete na macro. Porque foi um fator isolado aqui do mundo, não foi? O Brasil, querendo ou não, é um país isolado. Mas o que aconteceu no Brasil repercutiu de maneira mundial. Repercutiu para o Brasil de maneira positiva ou negativa? Negativo. Exatamente. E uma vez que repercute de maneira negativa, os efeitos na economia também serão negativos. Dúvidas até aí? Não. Não. Quem vai? Quem lê causas? Eu não vou mais escolher, não. Vou deixar vocês. Eu leio. Então, manda bala. Aproximação entre oferta e demanda, consumo interno muito próximo de sua capacidade produtiva. Choque de oferta, queda brusca no volume de produção. Variação cambial, elevação súbita da cotação do dólar, isto é, um encarecimento dos chamados tradables, Tradables. a inglês, ou Tradables. seja, vem a serviços comercializáveis tanto interna quanto externamente. Devido a isso, são cotados à moeda americana, fenômeno inflacionário que atinge diversos países. Então, presta atenção. O que aconteceu hoje, gente? Qual foi a causa da subida da inflação de hoje? Não foi a variação cambial, que teve uma elevação súbita da cotação do dólar? Foi. Então, é uma das causas que está aí dentro. Tá certo? Então, uma outra coisa. Essa é muito delicada. Hoje não mais no Brasil, porque, graças a Deus, a gente tem uma riqueza de bens consumíveis muito grande. Então, fora aqueles bens que são produzidos dos recursos naturais que são finitos, ok? Mas prestem atenção, se a oferta chocar com a demanda, entendeu? Ou seja, o Brasil ele consome próximo àquilo que ele produz, vai ter um colapso. As ofertas vão começar a diminuir, o produto vai começar a ficar muito mais caro e menos acessível a determinadas classes sociais. Tá certo? André, escolhe a amiguinha agora. Falei. Yuri. Vai lá, PlayStation. Inflação de demanda. Aumento na procura de um determinado bem, sem haver resposta compatível na oferta desse, causando uma pressão nos preços em função de certo patamar de demanda reprimida. Quem trabalha essa inflação de demanda, gente? Eu não digo nem inflação, é uma tática que a Apple usa para trabalhar a diferenciação do seu produto. Ela cria uma demanda, tá certo? Depois ela represa essa demanda e depois ela solta aos poucos, com o pré-lançamento dos seus produtos, do iPhone 35, iPhone 97, sei lá em qual número que está agora. Mas ela trabalha essa questão muito bem da diferenciação do produto dela e ela consegue represar uma demanda muito grande. E com isso, ela consegue chegar com os preços a patamares acima de R$9.000. Um iPhone, como que é? Eu acho que a gente já está no iPhone 11 Plus, não é isso? S11 Plus ou 11S Plus, uma coisa assim. E esse telefone no modelo top chega a quase R$10.000. Estou falando alguma besteira, gente? Não. Não. Acho que não. R$10.000 vocês pagariam num telefone? Ah, milionário, né, professor? Tem gente que não é milionário e faz em 24 vezes e paga. Pior. Sabia disso? Tem gente que paga aluguel, tem uma vida simples, é assalariado e mesmo assim vai lá nas lojas de varejo, onde vende esse produto de maneira facilitada, faz
lá em 24. Gente, é um financiamento de um veículo. R$ 10.000, se você dividir em 24 parcelas, em 36 parcelas, ao final desse financiamento, por exemplo, você vai ter pago quase R$ 18.000. Então, percebam. E o pessoal não está nem aí. Ah, custa 10 mil. Ah, mas eu vou pagar, sei lá, R$ 400 por mês. Mas, espera aí, você vai pagar R$ 400 por quantos anos? Você fez em quanto? Ah, eu fiz em 48 de R$ 400. Só um exemplo, tá, gente? Se eu ainda não fugir da escola, 48 de R$ 400, quanto é que dá, meu povo? 19.200. Entendeu? É quase o dobro. Eu paguei 19.200 num financiamento de um bem que eu posso perder em um dia. Alguém pode vir e subtrair esse bem que eu comprei, ou ele pode durar um ano. Só que em um ano já vai ter a atualização desse bem. Aí você vai querer a atualização. Eu vou falar, esse 11 Plus não me atende. Eu vou querer o 12 agora. Só que você pagou um ano da sua dívida ainda, você está pagando somente os juros. Só a amortização de juros. O saldo principal, em um ano você pagou 10% dele. Se você parar e analisar. Deu para entender, gente? Sim. Certo. PlayStation, escolhe amiguinho. É o Rubens. Vai lá, Rubão. Tipos: inflação de custo ou inflação de oferta. Aumento nos setores que incidem diretamente sobre o produto. O comportamento da demanda não é um fator muito determinante, associada à estrutura de mercado oligopolizadas, onde a disputa por segmento de mercado não é feita através de preços. Elevação de custo de produção, elevação do valor final ficará fixado num status mais elevado. Então perceba, ó, esse é um tipo diferente do que nós vimos anteriormente. Ele fala ó, que é a inflação de custo ou inflação de oferta. Ou seja, fatores que incidem diretamente sobre o produto. Então vamos lá. Gasolina. Vamos pegar o exemplo da gasolina, gente, que eu gosto de trabalhar a gasolina porque ela tem variações externas, ou seja, nós importamos a gasolina que a gente usa aqui dentro do nosso país. O Brasil tem autossuficiência de petróleo, mas, mais uma vez eu falo, o nosso petróleo não é bom para refino de combustível, e sim para refino de derivados minerais. E derivados, nós temos uma infinidade de derivados minerais, a começar pelos óleos minerais, por exemplo. E por aí vai. Aí vai para a garrafa PET, vai para produtos, o chicletinho que vocês mascam. Vocês sabiam que o chicletinho que vocês mascam, a borracha é borracha petrolífera? Sim, sabia. Pois é, vocês estão mastigando ossinho fóssil de 1 milhão de anos. Mas, enfim, é gostoso do mesmo jeito, não perde o sabor. Então, o que acontece? O Brasil ele faz uma troca, ele exporta o petróleo que é rico em minério, né, para derivado de minérios, ou ele já exporta o produto pronto, e ele importa o petróleo para refino de combustível. Então, ele sofre variação cambial, mas também ele tem adição de alguns produtos que é fabricado aqui no Brasil, como, por exemplo, a nossa gasolina, prestem atenção, a nossa gasolina, além de ser mais cara, tem adição de etanol, coisa que no Paraguai, na Argentina e no Uruguai não tem, por exemplo. Lá a gasolina deles é pura. Detalhe, inclusive na Venezuela também, a gasolina é pura. E sabe onde é fabricada a gasolina da Venezuela? Aqui, na nossa refinaria. Na refinaria aqui no Brasil.
Então, percebam, nós temos duas interferências. Então, digamos que começa a ter escassez de cana-de-açúcar. A gente enfrenta uma entre-safra muito cruel, e aí o preço da cana-de-açúcar vai lá nas alturas. O que vai acontecer com o valor final deste produto, gente? Vai elevar. Por quê? Porque um dos insumos na fabricação, ou que compõe este produto denominado gasolina, encareceu demais. E aí eu sofro uma inflação com isso. Outro exemplo que eu gosto de abordar também são em relação aos leguminosos. Gente, não faz muito tempo, acho que faz uns dois anos, se não me falha a memória, 2 ou 3 anos, que nós tivemos um aumento substancial na inflação aqui por conta dos produtos de cesta básica. E um deles foi o tomate e o feijão. Gente, de verdade, eu cheguei a ver tomate a R$ 12 o quilo. Tomate a R$ 12 o quilo. É praticável, gente? Uma vez que a gente estava acostumado a pagar 90 centavos, R$ 1,10, sai de R$ 1,10 e vai para R$ 12. Poxa vida, o que aconteceu com o produto? Entre-safra. A entre-safra fez com que esse produto ficasse escasso no mercado, aumentasse muito a demanda, diminuído muito a oferta, e com isso, quem tinha o produto cobrava o que queria. Tá certo? Deu para entender, gente? Dúvidas até aí? Professor, Ainda não. Rubão? professor, o Edson tá pedindo para perguntar se a gasolina, se ela é avaliada como commodity. Sim, em alguns aspectos. Ela é. Sim, a gasolina hoje é tratada como commodity. Gasolina, laranja, trigo, soja, minério de ferro, bauxita. Sabe o que é bauxita, gente? Sim ou não? Não. Não. A bauxita é a matéria-prima para a fabricação do alumínio. E a laranja, ela também é uma commodity. Sabe qual é o maior comprador da nossa laranja? Os Estados Unidos? E que, por pura curiosidade, é o maior produtor de suco de laranja do mundo. É os Estados Unidos. E ele é o nosso maior comprador. Lá nos Estados Unidos, eles não consomem o suco feito por eles, e sim por nós. Vocês sabiam disso? Eu tive um professor que ele falava que o Brasil plantava laranja, mandava para os Estados Unidos, eles espremiam, colocavam dentro de uma caixinha e vendia para o Brasil de novo. Agora a Citrosuco ficou mais espertinha. A Citrosuco está fazendo todo o processo agora. Ela vende, ela já manda engarrafada lá para os Estados Unidos. Acabou. Não vai mais a fruta. A fruta não é mais enviada para lá. O que vai para lá é o suco. Por isso que virou uma commodity. O produto final já vai para lá. Vai em containers. Aí, se eles querem vazar com o nome deles, com o logo, é outra história. Mas o que vai para lá é o produto pronto. E com isso o Brasil gera uma vantagem. Tá certo? Porque o clima aqui é mais propício. Para vocês terem noção, os maiores produtores de laranja lá dos Estados Unidos, eles ficam no Texas. Texas é uma região semiárida. Então, eles enfrentam algumas dificuldades, algumas variabilidades de clima diferentes da do Brasil, que deixa a laranja deles mais ácida do que a nossa. Tá certo? Então, eles precisam usar muitos produtos para poder deixar o gosto de acordo com aquilo que é esperado. E como eles sabem que eles usam muito produto,
que altera, né, a genética da fruta, eles não consomem. Eles preferem consumir a nossa. Tá certo? Quem lê agora? Ô, Rubão, você que... Você vai ler, Alex? Pode ir. Manda bala. Inflação estrutural. Ineficiências de serviços fornecidos pela infraestrutura de uma determinada economia, ou seja, baseada na rigidez da oferta de bens e serviços dessa estrutura econômica, eleva desnecessariamente os custos dos serviços prestados pelo governo, aumento dos custos de produção, elevação do valor das mercadorias no mercado. Então vamos lá, gente. Como ela fala que a eficiência de serviços fornecidos pela infraestrutura de uma determinada economia, que é baseado, como a gente fala em rigidez da oferta de bens e serviços dessa estrutura, o que se entende como rigidez, gente? Uma oferta fixa? Será que é uma oferta fixa? Qualidade? Ou uma oferta quase que mandatória? Vejam, ele fala aqui, ó, ineficiência de serviços fornecidos pela infraestrutura de uma determinada economia. Ou seja, baseada na rigidez da oferta de bens e serviços dessa estrutura econômica. Aí, eu volto e pergunto a vocês, no governo da Cristina Kirchner, lá na Argentina, qual foi o ponto crucial para a quebra do governo argentino? Não foi exatamente essa ineficiência de serviços fornecidos pelo Estado argentino, digamos assim? Ela começou a não pagar os seus fornecedores, ela começou a dar calote na dívida no FMI, ela começou a não pagar os funcionários, ou seja, a base desse serviço, por quê? Porque ela estava tentando salvar a taxa básica de juros do país para tentar captar mais moedas para fazer girar. Só que ela não tinha mais, porque o sistema dela estava quebrado. E o sistema quebrado, ninguém colocava dinheiro dentro do país. Estava tendo invasão de divisas. E aí ela quebrou. Porque o serviço que ela oferecia de taxa de juros para que esses investidores pudessem injetar dinheiro no país não estava mais compensando. Tá certo? E aí eles vão lá e tiram. Uma coisa que aconteceu também, o valor do produto, os valores de produtos lá estavam sendo exorbitados. Por quê? Em alguns casos, porque em outros estava tendo sobra de oferta e aí estava tendo o quê? Empresas que estavam quebrando porque não estavam vendendo nada. Produtores lácteos lá quase entraram em colapso. Porque não conseguiam lastrear os seus produtos dentro da Argentina. E uma das ações desesperadas foi exportar para os países vizinhos, e assim eles conseguiram ainda uma sobrevida. Tá certo? Dúvidas até aí? Quem é as consequências? Ana Beatriz, boa noite. Você lê para a gente as consequências? Boa noite, leio sim. As consequências: desvalorização da moeda do país, alta de dólar e aumento dos preços dos importados, diminuição dos investimentos no setor produtivo, clima econômico desfavorável, aumento de especulação financeira, elevação de taxa de juros e aumento do desemprego. Gente, presta atenção, ó. Aumento da especulação financeira. O dólar aumentou exponencialmente justamente por conta disso. Não houve uma quebra na economia brasileira. Houve somente uma especulação de que o governo está enfraquecido e, por conta desse enfraquecimento, haveria uma ruptura financeira também no Estado, tá certo? Que não se reflete. O Banco Central ele agiu rapidamente
para que a moeda não ultrapassasse os R$ 6. Porque ultrapassaria fácil hoje. Desde ontem, o dólar está numa subida constante. E ele passaria hoje de R$ 6 muito facilmente, se o Banco Central não intervisse. Tá? E de que maneira o Banco Central interviu? Vendendo dólar no mercado. Inundando o mercado de dólares para que houvesse uma ruptura nessa elevação da moeda. Tá certo? Frente a isso, com a alta do dólar, consequentemente, há uma desvalorização da nossa moeda. Investimento no setor produtivo, ele diminui também porque muitos desses investimentos são oriundos de importação. E se a moeda está muito cara, a moeda mundial, os investidores, eles pagam os equipamentos, na sua grande maioria, em moeda estrangeira. Se não tem condições de comprar, eu vou fazer o quê? Tá certo? Dúvidas até aí, gente? Sim ou não? Não. Agora vamos entender esse estudo de caso que eu trouxe para a gente fazer um comparativo. Primeiro estudo de caso: inflação anual dos Estados Unidos entre 89 e 93. Se vocês pegarem aqui, ó, todos esses anos e fizer a média, vocês vão ver que ela não passa de 4%. Olha que interessante. Ela chega no máximo 3,3 em 93. Tá certo? E fecha em 2,78. Agora, a inflação anual de 2010 a 2013, onde eles tiveram a estabilidade econômica, que eles já tinham passado da crise da... Oh, meu Deus, surgiu agora. Da bolha dos imóveis, vocês lembram? Da forte crise que os Estados Unidos passou? Da bolha imobiliária? Que eles quebraram muitas empresas, mas mesmo assim eles se fortaleceram e ficaram e continuaram soberanos. Percebam que, ó, 2010, 1,5, 2011, 3, 2012, 1,7 e em 2013 eu volto para 1,5. São variações curtíssimas, muito pequenas. Se for comparado, por exemplo, à República Federativa do Brasil. Vamos fazer uma brincadeira agora, gente. Isso vai ser uma atividade para vocês. Por isso que eu deixei aqui, ó, como 3 pontinhos. Peguem papel e caneta e tomem nota do que eu vou pedir para vocês. Posso digitar? Pode. Então vamos lá. Pesquisar e analisar a evolução inflacionária do Brasil nos períodos entre 1990 e 2010.
vírgula. Feito isto, vírgula novamente. Comparar com os 3 últimos anos, 2019, 2018 e 2017, que são calendários fechados. 2020 a gente ainda está em exercício. Tá certo, gente? Entenderam a atividade que é para ser feita? Professor, 2017, 2016, 17, 18? Não. 19, 18 e 17. Tá. Professor, Fala, eu Alex. poderia repetir a atividade? É que eu tinha desligado meu celular sem querer. Ô, Amanda, faz um favor para mim. Escreve lá no grupo de vocês, por gentileza. Sim, claro, eu vou mandar lá. Tá bom. Aí você pega lá, Alex, pode ser? Beleza. Pode ser. Fechado. Para a gente entender como é que é a evolução inflacionária no Brasil, como é que foi a evolução inflacionária aqui, como que ela se deu. E por que eu pedi para pegar a partir de 1990? Porque em 1990 foi o marco da nossa reestruturação econômica, com o senhor Fernando Henrique Cardoso assumindo o ministério, ele era senador, se não me falha a memória, o ministro da Economia, desculpa. Ele era o ministro da Economia. O senhor Fernando Henrique Cardoso é uma pessoa de uma inteligência ímpar. E ele desenvolveu o Plano Real. Tanto é que isso deu a ele a chancela de ser presidente do Brasil na sequência. Tá certo? Então, a partir da década de 90 foi onde foi sancionado o Plano Real e a estabilidade econômica no Brasil também. Então, por isso que eu quero que vocês peguem a partir de 90 até 2010, se vocês prestarem atenção aí, são 2 décadas. 2 décadas não são quase nada para fazer comparativo econômico, tá? Mas vocês vão perceber a diferença de comportamento, principalmente quando vira de um governo para o outro. Tá certo, gente? Certo. Aqui eu coloquei alguns dados básicos, mas, gente, isso aqui é só para a gente entender e fazer um comparativo dos nossos números em relação aos nossos países, aos nossos vizinhos. Olha os dados da República Bolivariana da Venezuela. Se você vê a população de lá de 30 milhões. O PIB nominal é de 367 bilhões. Qual que é o nosso PIB, gente? Nosso PIB é 5 vezes maior do que isso. Crescimento de 1%. A gente tem crescimento real de 1% no PIB? Nós já tivemos uma refração por 2 anos. O que é uma refração? Diminuição do crescimento. Tá certo? Olha as reservas deles em relação à reserva de dólar, tá? Ó, qual é a nossa reserva, gente? Vocês sabem qual é a nossa reserva de dólar? Não. Se não me falha a memória, está próximo de 170 bilhões. Se não me falha a memória. Certo? Olha só, os índices econômicos e sociais evoluíram significativamente, principalmente a partir do governo Chaves, com a adoção de programas sociais e políticas de distribuição de renda, e principalmente com o aumento do preço do barril de petróleo, tornando a Venezuela a segunda maior economia da América do Sul. Seu principal parceiro comercial é os Estados Unidos, principalmente por causa do petróleo, principal produto de exportação, inclusive fazendo parte da OPEP. Por que eu trouxe isso para vocês? O que o senhor Hugo Chávez fez com a Petrobras venezuelana?
que era nossa. Lá, o acordo era, a Petrobras ia lá, porque a Venezuela é um grande lençol de gás natural. Ela tem uma reserva quase que astronômica de gás natural. A Petrobras foi lá, bateu na porta da Venezuela e falou: nós construímos aí o nosso polo de extração de gás e petróleo, com todo o nosso know-how, com toda a nossa expertise. Em troca, parte da produção vai para a Venezuela, parte vem para o Brasil através de dutos. Mas a empresa é brasileira. O senhor Hugo Chávez foi lá e estatizou a Petrobras. Ele bateu, quando ele assumiu o governo venezuelano, ele foi lá e falou: agora não é mais Petrobras, é Petrolífera Venezuelana. E com isso ele se tornou um produtor de petróleo muito forte, porque ele usava de toda a tecnologia da Petrobras, que é a única coisa boa que nós temos. A Petrobras, ela exporta tecnologia de extração, perfuração, fabricação de plataforma petrolífera, entre outros, tá, gente? Ela é, nesse ponto aí, ninguém bate a Petrobras. E olha que engraçado, esta nação é um exemplo que demonstra que crescimento econômico e controle da inflação não caminham juntos. E as principais causas, dependência econômica com o petróleo. Ou seja, eles são extremamente dependentes de um único produto. A economia do país gira em torno de um único produto. Isso é extremamente perigoso. Nos treinamentos de venda que eu faço, gente, eu sempre falo, nunca deposite todos os seus ovos num único cesto. Porque se esse cesto quebra, você passa fome. E é o caso da Venezuela. Tá certo? Gastos públicos crescentes, maiores do que a arrecadação de impostos e diminuição das reservas internacionais, falta de credibilidade internacional desde a expulsão ou a estatização da multinacional e grupos de mídia. Olha aqui, ó. Tá vendo? De multinacionais e grupos de mídia, ou seja, muitas empresas que tinham um sítio lá na Venezuela foram estatizadas. O governo simplesmente deu um golpe político e falou: não, a partir de agora é nossa. Então, é meio complicado, tá certo? Bom, esses outros aqui, gente, eu vou deixar mais para ilustração, para que vocês tenham uma noção da evolução em relação à dívida total do governo, tá? Se vocês prestarem atenção, em 2013, a inflação chegou a 56% na Venezuela. Qual é a moeda da Venezuela, gente? Vocês sabem? Alguém sabe? Vou falar para vocês. Alguém sabe? Alguém fala? Vai lá, PlayStation, fala. Eu fiquei só na dúvida, mas não é não. Oi? Eu achava que era pesos, mas não é bolivianos, não é uma coisa assim? É Bolívar venezuelano. É isso aí mesmo. É o Bolívar. Que você leva um caminhão desse tamanho para trocar por 2 notas de $10. Você leva um monte de dinheiro, um saco cheio, para trocar por $10, por exemplo. Para você ver tamanha desvalorização do Bolívar venezuelano, em detrimento da economia mundial. Tá certo? Gente, dúvidas até aí? Agora a gente abre para perguntas e respostas. Podem abrir os microfones, vossos microfones, que agora a gente vai debater em relação ao que foi proposto em aula. Penumbra. Bom, já que ninguém tem dúvidas, peço agora que vocês
abram a imagem de vocês para que a gente possa fazer aquele print bonitinho de toda a aula para que eu possa enviar para a coordenação. Bora, gente. Vamos abrir. Professor, e a Não, pesquisa? professor, isso não. Vamos, isso sim, Bárbara. Abram. Aê, Alex. Boa, 06. Quem mais abriu? Ninguém abriu ainda, meu. Vamos abrindo, meu povo. Não, professor, isso Aí, não. PlayStation. Cadê o Rubão? O Rubão não abriu ainda. O Eric não abriu ainda. Vamos, Eric. Abra a sua imagem. Se mostre para o mundo, menino. Bárbara, deixa de frescura. Amanda, deixa de frescura. Rayane, Não, deixa de professor, frescura. tá um dia tão bonito para se esconder. Tatiana, deixa de frescura. Tainara, deixa de frescura. E abra aí Já também. abri. Quem já abriu? Eu, Tatiana. Eu também. Continua falando comigo, Tatiana, para eu ver se aparece aqui, ó. A Bárbara apareceu. Cadê a Tatiana? Falta a Tatiana. Continua falando, Tatiana. Continua falando alguma coisa. Por que será que Falar não o quê? aparece para todo mundo? Eu tô aqui vendo. A câmera. Deixa eu desligar, peraí. Agora liga de novo. Continua falando. Aí, ó, tá vendo? Agora você apareceu. Vamos lá, vamos pegar esse take que tá bem bacana. Já peguei. Não deu tempo nem de vocês respirarem. Amanda, você ia me perguntar alguma coisa, certo? Sim, em relação à pesquisa que o senhor passou hoje, agora há pouco. A semana que vem é feriado, então vocês vão ter bastante tempo para fazer. Eu vou dar até quinta-feira do dia 7 para Então, entregar nós dessa entregamos pesquisa. as duas, né? De semana passada e a de hoje. Exatamente. Certo? Mais alguma dúvida? Mais dúvida, meu povo? Não. Só tinha essas atividades mesmo, né? Ó, professora, você tem o coração mole, né, gente? Fala a verdade. Eita, professor do coração mole danado, né? Podemos encerrar, então, a nossa aula de hoje, o nosso encontro? Sim. Professor, eu enviei a atividade avaliativa hoje. Teve algum problema? Não. Eu falei que podia enviar, que eu ainda receberia. Certo? Certo. Gente, permaneçam em segurança na casa de vocês. Não caiam no conto de que tudo voltou ao normal, porque ainda não voltou. Ontem, o Brasil bateu recorde de óbito por conta desse raio desse Covid. Foram 400, próximo de 450 óbitos por conta do Covid-19. Não é brincadeira. Tá? Tem gente achando que é brincadeira, mas não é. O negócio é sério. Se vocês acompanharem o noticiário aí, os principais cemitérios públicos na cidade de São Paulo, eles triplicaram o número de sepultamentos. Eu vi hoje, eu estava acompanhando uma reportagem pelo LinkedIn, para vocês terem noção, o cemitério da Vila Formosa, que é um dos maiores do Brasil, eles abriram entre ontem e hoje 3.000 novas covas. 3.000 novas covas. Gente, algo assim que é impensável de acontecer, mas aconteceu da noite para o dia porque precisou. O cemitério da Vila Alpina também, que é um cemitério público, uma parte dele é pública, eles também estão fazendo a instalação de mais de 4.000 gavetas, porque eles não têm mais espaço físico para acomodar. Então, gente, continuem na segurança da casa de vocês. Não saiam, evite sair, evite contato social. Isso vai passar, está diminuindo, mas o pessoal está começando
a desacreditar, e é nessa hora que o bicho pega. Tá certo? Mantenham-se em segurança. Espero vocês. A gente vai conversando pelos grupos de vocês, tá? O pessoal de ADM, eu falo no grupo de ADM, o pessoal de contábeis, eu falo no grupo de contábeis. E aí a gente vai alinhando a questão em relação ao dia 8. Tudo bem, gente? Beleza. Alguma dúvida? Tudo bem, professor? Não. Gente, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Um excelente final de semana em família. Obrigada, certo? igualmente. Qualquer dúvida pode me contatar no WhatsApp, que eu, em até 48 dias, eu respondo. Mentira. 48 horas. Tá certo? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos, Boa pessoal. noite. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.